Olá a todos. Hoje eu gostaria de contribuir um pouco com o grupo de estudos teosóficos Padre Cícero, ligado à Sociedade Teosófica no Brasil, que está diretamente ligada à Sociedade Teosófica em Adyar, na Índia. E hoje eu queria refletir sobre Judas Iscariotes, um dos amigos mais íntimos de Jesus e que o traiu, talvez porque tenha confundido um pouco as ideias que ele trazia da seita que ele participava, a seita dos Zelotes. Como nós sabemos, os Zelotes eram uma seita que sonhava com a libertação política de Israel. Nenhum judeu nunca aceitou o governo de Herodes, porque Herodes não era um rei legítimo. Herodes era um idumeu da região de Edom, uma região que ficava ao sul de Israel. E quando os romanos começaram o processo de expansão deles, Herodes os ajudou ali, né? E ele foi colocado como governador de Israel. Ele, portanto, não era um rei legítimo de Israel. Quando a gente lê a Bíblia e quando a gente estuda e vê que Israel vivia sob o jugo, não era somente o jugo dos romanos, mas o jugo de um rei que não era um rei legítimo, não era um herdeiro da casa de Davi. E isso era muito importante para qualquer monarquia, do jeito que ainda é hoje. Era muito importante naquele tempo, né? Sobretudo porque um rei da casa de Davi tem um simbolismo muito grande, porque, diferentemente de Samuel, que foi exigido pelo povo, Davi ele foi ungido pelo Senhor. Foi o Senhor que escolheu Davi. Está lá no livro 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Então, pelo fato de Herodes ter usurpado o trono, ou de ter sido colocado no trono, de ter sido imposto no trono, sem que essa questão tenha sido vista, isso revoltava Israel. E a seita dos Zelotes era uma seita política, né? Eles andavam com armas brancas, com facas, e cometiam assassinatos e tudo. Barrabás fazia parte disso, Judas fazia parte disso. Só que Judas encontra o mestre e começa a se envolver com aquela mensagem diferente que o Nazareno tinha, uma mensagem de libertação, uma mensagem de amor, de perdão. E Judas não consegue se desvencilhar totalmente daquela ideologia zelote que ele tinha, né? E ele pensava, quando o mestre falava em libertação, ele pensava em libertação dos humanos, ele pensava em libertação não do espírito, mas na libertação política do jugo dos humanos. É provável que essa tenha sido uma das causas que tenha levado Judas atrás de Jesus, né? Não porque ele quisesse vê-lo morto. Tanto é que o arrependimento e a morte dele deixam isso bem claro. Ele nunca quis ver a morte de Jesus Nazareno, né? Mas é sobre isso que a gente vai falar, porque em Mateus, no capítulo 27, no verso 5, se conta que Judas, depois que saiu do templo, ele joga as moedas, as 30 moedas no solo, diante dos fariseus, e ele sai do templo e compra uma corda no caminho e se enforca. Mas está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, depois do verso 5. Mas em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, no verso 18, vai falar que Judas se jogou de um penhasco. Se jogou de um penhasco e as entranhas dele se partiram no campo de sangue. Então nós temos só dos canônicos, nos relatos canônicos, nós já temos aí dois relatos diferentes da morte de Judas, né? Mas também não para por aí. Se a gente persistir um pouco nos estudos, a gente vai ver que tem estudos que ficaram fora do cânon da igreja, que foram descobertos por volta do século IV, como é o caso dos estudos de Atos dos Apóstolos, como é o caso dos estudos dos escritos de Pápias de Herápolis, como é o caso dos escritos do próprio Evangelho de Judas. Então, nos escritos de Pápias de Herápolis, a gente vai encontrar o seguinte sobre o relato da morte de Judas, a gente pode dizer assim. Então ele diz: Judas andou neste mundo em terrível exemplo de impiedade. Sua carne inchava a tal ponto que onde uma carroça podia passar com facilidade, ele não era capaz. Dizem que suas pálpebras incharam a tal ponto que ele não conseguia ver a luz, e seus olhos não podiam ser vistos nem por um médico
que o observasse através de um instrumento. Seus genitais se tornaram mais repugnantes e maiores que os de qualquer pessoa. Simplesmente, enquanto ele aliviava-se para sua vergonha, emitia pus e vermes que fluíam por todo o corpo. Dizem que depois que ele sofreu numerosos tormentos e punições, ele morreu em sua própria terra. E essa terra foi, até agora, desolada e desabitada por causa do mau cheiro. Então a gente tem um dos relatos aqui que fala do sofrimento que Judas passou depois da morte dele. É interessante que a gente tenha em mente que, sobre os primeiros relatos, os relatos canônicos, sobre Judas ter se enforcado, ou sobre Judas ter se jogado de um penhasco e suas entranhas terem se aberto, essas são mortes que elas estão escritas no Antigo Testamento como mortes dos ímpios. Então, não se sabe ao certo como Judas morreu, mas o que o cânon do Novo Testamento quis colocar ali foi baseado justamente no Antigo Testamento, na morte dos ímpios do Antigo Testamento, que era o enforcamento e a pessoa se jogar de uma altura que sua cabeça se espatifasse, suas entranhas se espatifassem pelo chão, né? Então, mas a gente não tem certeza de nada disso. O próprio Judas escreveu no seu Evangelho Apócrifo que ele teve uma visão onde ele estava com os 12 apóstolos, e ele diz o seguinte: na visão eu me vi com os 12 discípulos que estavam me apedrejando. Aliás, na visão eu me vi como os 12 discípulos estavam me apedrejando e me perseguindo severamente. Eu também vim para um lugar, abre parênteses, reticências, fecha parênteses, atrás de você. Então, no Evangelho de Judas, ele mesmo trata da morte dele como se fosse um apedrejamento, uma espécie de visão profética que ele teve. Mais uma vez, são conjecturas, e a intenção desse vídeo é justamente a gente refletir em cima disso. Mas a gente tem aqui também outro apócrifo, que é os Atos de Pilatos, que também é conhecido como o Evangelho de Nicodemos. E nesse Evangelho de Nicodemos ele diz o seguinte: cheio de remorso. Esse relato ele é bem interessante porque já conta a história de um Judas que já tem passado muito tempo depois desses acontecimentos. É um Judas que ele está casado e já podia estar casado bem antes, quando conheceu o mestre, tudo. A gente não sabe se casou depois, mas fato é que mostra uma rotina diária, uma rotina dentro de uma casa, dentro de uma família de Judas, né? É bem interessante. Cheio de remorso pelo que fez, Judas voltou para casa e encontrou uma corda com a qual se enforcar. Quando ele entrou na cozinha, encontrou sua esposa assando um frango no espeto, sobre uma fogueira de carvão. Para seu horror, ele anunciou seu plano de cometer suicídio. Ela perguntou por que ele gostaria de fazer uma coisa dessas. E ele disse que é porque traiu o Senhor até a morte, e que Jesus certamente ressuscitaria dos mortos, e que então ele, Judas, estaria verdadeiramente com problemas. Mas sua esposa garantiu: Jesus não pode ressuscitar dos mortos. Assim como esse frango no espeto não pode voltar à vida. Mas assim que ela pronunciou essas palavras, o frango morto se ergueu, abriu as asas e cantou 3 vezes. Então Judas, aterrorizado, correu para pegar uma corda e acabar com a sua vida. Esse é mais um relato, eu acho um dos relatos mais interessantes que a gente tem, mas muito repetitivo, porque o fato desse frango cantar 3 vezes remonta ao Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, quando Pedro trai Jesus pela 3ª vez. Então um galo canta, e aqui é interessante que ela diz que um frango abriu as asas e cantou. Não é um galo, é um frango que abriu as asas e cantou. E aí a gente tem algo aqui que é muito interessante, porque o nome Judas significa nada mais nada menos que um substantivo. O significado é o judeu, simplesmente isso. Judas significa o judeu. Então fica a pergunta: será que na época em que estavam escrevendo os evangelhos canônicos, a comunidade de Marcos, a comunidade de Mateus, a comunidade de Lucas e a de João,
Será que eles não tiveram medo da perseguição que estavam sofrendo dos romanos e quiseram isentá-los da morte do seu mestre? Fica essa pergunta. Porque quando eles responsabilizam Judas pela morte de Jesus, eles estão dizendo que foi um judeu, ou seja, não foi um romano que traiu Jesus, foi um judeu que traiu Jesus. E isso fica evidente porque os judeus, na imagem do Sinédrio, na instituição do Sinédrio, eles não tinham o poder de pena de morte. Então, quando isso tinha que acontecer, eles tinham que pedir autorização aos romanos. Tanto é que há um julgamento espúrio, feito às pressas, de madrugada, com Jesus Nazareno, e pela manhã eles o levam imediatamente a Pilatos. E mais uma vez, todas essas comunidades que escreveram os canônicos, elas mostram Pilatos lavando as mãos em relação ao sangue de Jesus. Então, isso é muito emblemático. A gente realmente nunca vai saber o que houve de verdade. Mas isso é muito emblemático, né? Mais uma vez, aquelas comunidades quiseram como que livrar a pele dos romanos. Quer dizer, olha, os romanos não tiveram muito a ver. A responsabilidade deles sobre a morte de Jesus Nazareno foi uma responsabilidade jurídica, né? Na verdade, os grandes responsáveis foram os judeus, ou foi o judeu, né? Essa palavra ganhou um significado tão pejorativo que a gente tem o derivado dessa própria palavra, o derivado de judia ou judiar, quando você quer infligir dor a alguém, então você judia dela, né? É um derivado dessa palavra. Com o decorrer dos anos, ela ganhou um sentido, a palavra judeu ganhou um sentido pejorativo muito grande, a ponto desse povo ter sofrido muito em todo esse tempo em todo esse tempo de cristandade, em todo esse tempo de igreja, né? Talvez as coisas estejam mudando um pouco hoje, por causa dos valores, por causa da globalização, mas enfim, sofreram muito com esse peso. Então, ficam aqui essas reflexões, sobretudo esse momento em que Judas quer forçar a barra e termina confundindo. Isso é um pensamento meu, é pessoal, e termina confundindo a mensagem do mestre, né? Quando a gente quer pegar os ensinamentos sagrados e conformá-los com as nossas ideologias, quando a gente quer pegar os ensinamentos sagrados e conformá-lo à nossa vida, ao invés da gente nos conformar com os ensinamentos sagrados. São Paulo chama muito a atenção disso, né? É obrigado que a gente se conforme com os ensinamentos de Deus e não pegar os ensinamentos de Deus para que esses ensinamentos se conformem aos nossos. Isso é um alerta muito interessante para que a gente não se desvirtue do caminho, para que a gente não termine confundindo as coisas e principalmente confundindo os outros. Eu acho interessante o estudo, é muito interessante o conhecimento, mas sobretudo a prática, sobretudo a pureza, sobretudo a correto pensar, a correta palavra, a correta ação, a correta sabedoria, para que a gente não se desvie, não desvie ninguém. Então, essa era a nossa reflexão de hoje. A gente se vê por aí. Até.